Agora, há uma forma interessante do princípio de Maupertuis, chamado princípio de Jacobi, ou forma de Jacobi do princípio de Maupertuis, que é baseado na seguinte ideia geométrica. Nós ainda estamos naquela situação em que a energia cinética é quadrática, tá bom? Vamos definir uma métrica no espaço de configuração da seguinte maneira. Vamos definir uma quantidade d ρ ao quadrado, que é uma espécie de comprimento de arco no espaço de configuração, definida assim, ó, soma metade de MKL dQK Então, a ideia geométrica aqui é a seguinte, ó, imaginem dois pontos infinitesimalmente próximos no espaço de configuração, tá? O que tem coordenadas QK e um que tem coordenadas QK mais DQK. Esse d ρ ao quadrado é uma espécie de quadrado da distância entre esses dois pontos infinitesimalmente próximos no espaço de configuração. Esses coeficientes MKL, que são funções das coordenadas, eu vou deixar isso explícito aqui, tá? O meio fica aqui para a energia cinética, sem o meio. Então, definamos essa métrica no espaço de configuração. Então, isso aqui define, está indo a raiz quadrada disso, né? A distância infinitesimal entre dois pontos no espaço de configuração. Tá bom? Isso faz com que esse espaço de configuração, genericamente, seja um espaço dotado de uma geometria riemanniana. Não é necessariamente euclidiana. Se esses MKL forem constantes, aí isso aqui é análogo a uma métrica euclidiana num Rn aí qualquer, tá? Mas, para uma forma geral dessas funções MKL, que depende da escolha das coordenadas, isso aqui define uma métrica riemanniana. O fato é que, se nós formalmente definirmos uma distância infinitesimal entre dois pontos no espaço de configuração desta maneira, tá? Com essa definição, dada qualquer curva no espaço de configuração, nós sabemos como calcular o comprimento dessa curva segundo essa métrica aqui. Se nós parametrizarmos essa curva que vai daqui até aqui, usando um parâmetro qualquer, não precisa nem ser o tempo, tá? Então, a distância, essa distância aqui, ó, L desse ponto até esse, suponha que isso aqui corresponda a esse ponto inicial, corresponda ao valor λ1 do parâmetro. Esse aqui é o valor λ2. Então, isso vai ser simplesmente a integral de λ1 até λ2 da raiz quadrada de MKL dos Qs em função do parâmetro λ, dQK dλ, dQL dλ. Se a curva é conhecida, ou seja, essas funções são conhecidas, então tudo isto aqui é uma certa função conhecida de λ. Positiva. Integre-se de λ1 a λ2 dá o comprimento dessa curva, segundo essa métrica. Tá bom? Então essa métrica, assim definida, permite calcular
o comprimento de qualquer curva no espaço de configuração. Eu quero destacar que isso aqui é uma noção abstrata de comprimento. Pode não ser comprimento de trajetória de coisa alguma. Tá bom? É uma definição abstrata de comprimento nesse espaço de configuração. Em alguns casos particulares, isso aqui pode ser o comprimento de arco ao longo da trajetória de uma partícula ou coisa do gênero. Mas não necessariamente, tá? Ou em geral, isso não é verdade. Mas então, reparem, ó, essa definição do quadrado do elemento de arco no espaço de configuração e a expressão da energia cinética podem ser combinadas nisso aqui, ó, metade de dρ dt ao quadrado. Divida isso aqui formalmente por dt quadrado, né? Isso aqui é o dobro da energia cinética. Ou seja, nós podemos mudar de variável no princípio de Maupertuis e, em vez de usar a integração no tempo, podemos usar integração na coordenada ρ. Porque daqui, ó, nós temos que dt é dρ, salvo engano. Portanto, aquela ação reduzida, que é 2 vezes integral de t dt, pode ser escrita como a raiz de 2t dρ. Se nós optarmos por escrever isso em termos da energia total e da energia potencial, né, como E igual a T mais V, na verdade esses fatores multiplicativos são irrelevantes para o princípio variacional, né? Isso aqui, ó, delta I, 2 delta, igual a 0, usando E igual a T mais V, portanto, T igual a E menos V, temos a seguinte forma do princípio variacional. Delta de ρ1 até ρ2 de raiz de E menos V dρ igual a 0. Reparem que nesse princípio variacional aqui, ó, ρ1 e ρ2 são fixos. Nós estamos usando o ρ como parâmetro para parametrizar o movimento, né? Então, a configuração inicial corresponde a um certo valor desse parâmetro ρ. E a configuração final, um valor fixo do ρ2. Mas, por exemplo, essa expressão aqui, com o dρ definido por esta equação, é conhecido como princípio de Jacobi ou forma de Jacobi do princípio de Maupertuis.